Olá, hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo aconteceu que eles haviam esquecido de levar os pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que não era por terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo os olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais, ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhes. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz que Jesus repreende os seus discípulos severamente. Jesus olha não somente as suas atitudes externas, mas aquilo que eles carregam em seu coração e que muitas vezes pode ser que levem os seus discípulos a uma compreensão errada de tudo aquilo que Jesus lhes ensinava. Do mesmo modo como Jesus se apresenta para nós e nos faz refletir sobre aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós percebemos que pessoas se chateiam com outras, julgam suas atitudes, mas infelizmente deixam que o inimigo faça com que você se afaste de certas pessoas pela falta do entendimento. Jesus, quando comparou o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, ele comparou aquele povo de uma maneira negativa, trazendo a incompreensão e a incredulidade daquele povo. Jesus sabia muito bem quais eram os sentimentos que os fariseus e os herodianos carregavam quando olhavam para as obras que Jesus fazia. Quando nós vemos os discípulos carregando entre si ainda uma visão muito rasa daquilo que Jesus podia fazer por eles, Jesus os repreendeu. E nós precisamos tomar posse dessa palavra de Deus no dia de hoje, porque muitas vezes nós estamos perdendo a graça maior de entender aquilo que Jesus quer na nossa vida, porque ainda estamos presos nas coisas pequenas. Nós, muitas e muitas vezes, preferimos julgar o irmão do que entender a sua necessidade. Nós muitas vezes preferimos murmurar uma perda de algo ou de alguém, mas não entendemos o plano de Deus. Quantas e quantas vezes questionamos a Deus porque precisamos de algo, mas não entendemos que Deus quer coisas maiores para o seu povo. É necessário que nós possamos tirar do nosso coração tudo aquilo que imita aqueles fariseus, a inveja,
a incredulidade, o julgamento, a falta de perdão, a falta de amor. E também precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que Herodes tinha como princípio, que para ele o mais importante era o poder. Ele perseguiu Jesus porque tinha medo que Jesus tomasse o seu lugar. E Jesus quer que nós possamos entender que essas necessidades, muitas vezes básicas, nós precisamos deixar nos braços de Jesus, porque Ele tem o poder de multiplicar tudo aquilo que nós precisamos. Jesus quer algo muito maior de nós do que simplesmente a necessidade do corpo através do seu alimento. Ele tem o poder, sim, de nos dar o pão de cada dia. Ele tem, sim, o poder de dar tudo aquilo que é necessário para o nosso sustento. Mas nós não devemos nos limitar a isso. Nós devemos procurar em Jesus aquilo que é bom, aquilo que é santo. Porque Jesus, Ele quer que nós possamos aprender o que realmente importa, que é saber amar ao próximo, amar a Deus e poder buscar a sua misericórdia, para que no instante devido não necessitamos mais do alimento para o corpo. Nós só vamos aproveitar aquilo que alimentamos a nossa alma. Peçamos ao Espírito Santo que dê o discernimento de fugir dessas ciladas, como os fariseus colocavam no coração daquele povo e que muitas vezes nós carregamos no nosso coração. Peçamos ao Espírito Santo que tire todo esse fermento da inveja, do ódio, do poder, da ambição, da falta de perdão, da incredulidade que carregamos. E peçamos ao Espírito Santo que coloque um verdadeiro amor no nosso coração, para que possamos enxergar no nosso irmão a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã.